Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso Talk Gospel. Eu sou Marco Fidelis, o apresentador desse programa. Estamos aqui nos estúdios da TV Gospel Barueri e, como é de costume, a gente sempre trazendo pessoas de Deus. E hoje nós estamos com um cara aqui acima da média, comentarista, cristão de esporte. E hoje ele vai estar nos revelando aqui um pouco da sua vida, da sua experiência. Ele tem um testemunho marcante aqui para estar compartilhando conosco nesta noite. Eu quero, antes de mais nada, de nós iniciarmos o nosso programa, como é de costume, eu quero fazer a leitura de um texto das Sagradas Escrituras para você nessa noite, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 20, que diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé, e Josafá disse: Ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. É uma palavra que veio de encontro aos nossos corações nessa noite. Crê no Senhor e crede nos seus profetas. Toda palavra que ela sai através de um ato de fé e inspiração, ela vem da boca de Deus para as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas o Senhor está mandando você crer no Senhor e nos seus profetas. Crê na sua palavra que é pregada, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa vida, para virar o nosso cativeiro, para virar o nosso quadro. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos nessa noite e vamos orar, vamos falar com Deus e pedir para que Deus ele venha nos abençoar, venha nos direcionar e que tudo venha dar certo. Deus e Pai, nós te damos graça pelo dom da vida nessa noite. Te pedimos, Deus, que a tua mão, Senhor, ela se estenda sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos direcionar. Senhor, quem sabe nesta live, Senhor, tem alguém que está angustiado, sem direção, ó Pai, e quem sabe perdeu a fé, a esperança, Senhor. E o Senhor está dizendo: crê em mim, crê nos meus profetas e prosperarei, Senhor. O teu Espírito, ó Pai, está para nos orientar e falar conosco nesta noite. Pai amado, direciona as nossas vidas, direciona essa live, abençoa o nosso convidado também. É o desejo que está no meu coração e na minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero pedir para você compartilhar essa live com um amigo, com um irmão. Tem um aviãozinho aí, toca nela, né? Manda para alguém. E você que gosta de futebol, é futebol muito bom, não é verdade? A verdade é que o futebol, ele rompe barreiras e une nações, une pessoas, não é verdade? E nós temos um homem aqui cristão, um homem de Deus, que é comentarista, tem uma história de superação e nós vamos saber tudo sobre ele. Nós estamos recebendo nessa noite aqui Charles Roberto. O nome dele é um nome bem invocado, artístico. Boa noite, Charles. Paz do Senhor. Boa noite, pastor Marcos. É uma honra. Boa noite também ao Lelê, que está ali na técnica. É uma honra participar do seu programa. Eu que já sou telespectador, já assisto, né, os seus podcasts aqui no Talk Gospel. E já estive aqui também, né, na TV Gospel Barueri, transmitindo um jogo ao vivo daqui. E foi super bacana compartilhar um pouquinho também desse sentimento, da minha vida com Deus também. Qual que é a minha? Aqui tem várias câmeras, né? Eu tô ali, você tô tá lá. naquela ali. Então é isso, aqui é tecnologia top. Então eu tô aqui para falar para você, não perca, fique ligado porque você vai ter um conteúdo de qualidade aí para edificar a tua fé. Ó, você já viu o time do homem aí, o calibre do homem aí? É forte o negócio aqui nessa noite. Ô, Charles, é um prazer receber você aqui, né? E eu fiquei muito empolgado quando você falou um pouco do seu testemunho para mim. E eu gostaria muito de compartilhar a sua história de vida com pessoas que estão acompanhando a gente nessa noite. Eu acredito que é um motivo para a pessoa se levantar, continuar caminhando, não é verdade? Porque a sua história de superação é uma história que veio para mudar a vida de outras pessoas também, né? Porque você saiu da inércia e foi para um lugar alto, onde Deus te colocou ali e disse para você, ó, há uma esperança, continua caminhando e corre atrás dos seus sonhos, né? Sim, bom, eu me batizei na igreja com 14 anos, né? Eu conheci a Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular, do saudoso pastor Orides, aqui em Barueri. E no mesmo dia, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu nos batizamos, família toda. Nos batizamos em 1994. Tem um tempo, né? Quem é bom de matemática aí me ajuda quantos anos são já que eu estou caminhando na fé. E eu, quando eu tinha... Deus já me deu livramentos, muitos livramentos, né?
primeiro deles é que, assim, a minha mãe queria ter mais um filho e meu pai não. Tem a minha irmã, que é a pastora Sheila, né? Que é mais velha. E aí a minha mãe falou, não, eu quero mais um. Aí sabe aquela história de colocar o remédio no sol e tal, né? E aí eu vim assim, né? Então eu já sou um milagre, né? De ter, porque meu pai só queria ter um filho e a minha mãe queria ter dois. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, eu caí da laje, uma altura mais ou menos de uns 3 metros, bati a cabeça, eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça grande. E fui pro hospital praticamente, minha mãe dizia que colocava a mão na minha cabeça assim e o sangue jorrava entre os dedos dela. Foi um grande milagre ali. E vim caminhando com Deus e tal. Quando eu casei, eu passei um tempo na Igreja Renascer, fui para lá. Hoje eu tô na igreja da minha irmã, né? Participo lá na comunidade cristã da cidade, ali no Boa Vista, próximo ao Hospitalis. E há 13 anos atrás, eu descobri que eu estava com câncer no testículo, né? De repente, uma diferenciação de uma massa de um testículo para o outro ali. Acabei indo no médico e descobri que eu estava com câncer. Meu filho, Matheus, que hoje está com 14 anos, tinha 1 ano de idade. E foi aquela loucura, né? Fui no Hospital Municipal de Barueri, fui atendido, passei com um oncologista e o urologista, quando me atendeu, falou, você está com câncer, mesmo antes de ver exame. Só pelo exame, ele, assim, fisicamente falando, ele já detectou pela característica que era um tumor e tal. E aí, cara, você recebe um diagnóstico de câncer, seu mundo, ele acaba, né? Então, filho pequeno, você pensa, e a minha família, como vai ficar? Primeiro sentimento é, eu vou morrer. Você pensa que vai morrer, o que né? todo mundo pensa, né? Na maioria das pessoas, quando ela recebe o impacto da notícia, é pior do que a enfermidade, porque tem pessoas que ainda tentam, mas tem pessoas que se entregam totalmente, né? Então, aí o que aconteceu comigo foi isso. Aí eu tive o diagnóstico, tive que fazer uma cirurgia, né? E passar por um processo de 21 dias de quimioterapia. E durante esse processo, uma coisa que me marcou muito, os 3 primeiros dias de quimio ali, eu até conseguia me alimentar. E aí depois eu já não conseguia mais comer. Só clube social, hoje eu tenho pavor, né? E aí, minha sogra também já mora no céu, saudade dela demais, a irmã Carminha, como eu chamava, ela levou uma sopa lá em casa pra mim, né? Eu digo que esse foi o ponto alto, porque eu senti o cheiro daquela sopa e na hora já me deu ânsia, por causa da quimio, né? E aí me deu ânsia, comecei a passar mal, fui pro banheiro para vomitar. Quando eu cheguei naquela pia, eu lembrei de Jesus. Aí eu falei assim, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Senhor, me permita comer essa sopa. Parece que automaticamente a ânsia de vômito passou e eu consegui me alimentar naquele dia. Então foi algo assim que me marcou muito, né? De ver o poder do nome de Jesus, que é sobre todo nome, e passar por todo esse processo. E hoje eu estou aqui curado, né? Para a glória de Deus. Tive um grande livramento dessa enfermidade. Acompanhei por 5 anos, porque era um tumor muito agressivo, era um tumor maligno, né? Um carcinoma embrionário, também seminoma. Para quem já passou por esse problema sabe do que eu estou falando. E a quimioterapia judia muito, né? Eu emagreci 8 quilos em 1 semana. Mas para a glória de Deus, estou aqui firme, estou aqui forte e contando esse testemunho, né, para mais pessoas que estão, de repente, enfrentando esse problema, estão sem esperança, que há cura, né? Que no nome de Jesus, a cura, ela é possível, aquele que crê. Você fez quimioterapia? Fiz químio. Fiz um ciclo de 21 dias de químio. 21 dias de químio. Nossa. E o médico chegou a dizer algo para você, desenganou você? Ou disse assim, você fazendo a químio, você... Não, então, na verdade é assim. Pelo tamanho do tumor, o oncologista, ele acreditava que eu teria que fazer rádio, químio, tudo, né? Porque o tamanho era grande, mas apesar de estar grande o tamanho, ele falou, é como se você tivesse descoberto o câncer num dia e na outra semana você já veio no hospital. Então tá bem no início, né? Então o milagre aconteceu porque o Senhor permitiu que eu visse ali que tinha algo errado, não sentia dor nenhuma, é algo estranho assim, mas foi um processo muito difícil e ao longo desse processo eu vim tendo várias experiências com Deus, né? Inclusive acho que você vai me perguntar a sequência aí, né? Vamos decorrer aqui. O narrador fala muito, entendeu? Mas a gente tem que tomar vai... cuidado aqui para não atravessar a sua pauta não, toda. Não, nós vamos que vamos aí. Ô Charles, vamos falar aqui do início da sua superação e depois a gente conclui essa parte aí introdutória que ele começou, falando do câncer, da superação dele, da cura, e a gente vai falando.
eu quero fazer uma pergunta para você. Como surgiu a ideia de você fazer o Bate-Fundo? Começou com um Bate-Fundo de quinta. Isso, de esse foi o primeiro nome. Quinta-feira, em 2017. E você imaginava que ia tomar essa proporção grande assim? Não imaginava. Na verdade, pastor, eu me formei em 2005, né, no Senac, fiz um curso de locução lá, que eu já tinha a intenção de ser locutor esportivo, narrador, porque a paixão pelo rádio, antigamente você não tinha todos os jogos TV a cabo, hoje tem jogo em todos os streaming, né? Hoje tem jogo de graça no YouTube, com imagens, mas na época era o radinho, né? Então eu acompanhava as partidas de futebol com o São Paulo, não tinha o jogo na TV, eu escutava. E aí eu começava a imitar os narradores. E na época, o São Paulo tinha um goleiro chamado Zete. E aí, eu era goleiro de futsal na época. E toda vez que alguém chutava uma bola... só lembrando pra você que ele é São Paulino, viu? É verdade. Deu pra perceber, né? E aí, o que acontece? Eu era goleiro, quando alguém chutava uma bola no gol, eu defendia e falava, Zete! E aí eu comecei a pegar o gosto de narrar os jogos, né? Como eu não consegui ser jogador, né, perna de pau, até goleiro até fui. Joguei até o infantil, disputei Campeonato Paulista, aí depois larguei de jogar no gol e fui jogar na linha brincando. Mas a paixão pelo rádio começou aí, ouvindo os jogos pelo rádio e imaginando a jogada. Você não tá vendo a bola pela direita e você visualizava. Então os narradores bons, ele mostra pra você exatamente guiando como um cego ali onde tá a bola, com quem que tá, se o chute foi rasteiro, se foi alto, se foi baixo. E aí eu quis fazer esse curso. Cara, e assim, eu acho extraordinário. O cara, ele tá ali e o campo grandão ali, ele tá dizendo aonde a bola vai quem tá com a bola. Quem tá com a bola, tal. E é um dom mesmo, na verdade, né? Uma habilidade, não é uma habilidade natural que todo mundo tem, Muita gente né? me pergunta, como você sabe quem tá com a bola, né? Depois eu conto, né, no final. Nem sempre a gente sabe, não é à toa que o Galvão Bueno também erra, né? As pessoas erram, mas a gente tem uma ideia de quem tá com a bola. Pelo setor do campo, a gente faz um mapinha ali, tem algumas técnicas. E aí eu fiz o curso do Senac em 2005, só que na minha época não existia web rádio. Não tinha o YouTube, não tinha o Facebook para você fazer uma live. Você tinha que gravar uma mídia e levar na porta da rádio. Ou ter alguém conhecido, que é o QI, né, de quem indica. E aí eu tentei isso, não aconteceu. Aí eu fui trabalhar com vendas, fui trabalhar em outras áreas. E deixei o sonho, sabe quando você põe na gaveta? Eu guardei na gaveta. Deixei lá. Aí em 2017, quando eu estava enfrentando esse problema todo e tudo mais, já tinha passado, né, na verdade, do câncer, mas foi um período bem difícil. Eu pensei, poxa, vou convidar alguns amigos pra gente falar de futebol. Vamos bater um papo aqui, vou trazer um amigo São Paulino, um corintiano, um palmeirense e um santista. Isso lá na criação. E aí a gente pensou no nome, reuniu alguns amigos, Bate-Fundo de quinta, porque seriam as quintas-feiras. Ou porque é de quinta categoria, ser uma bagunça. É uma bagunça divertida, a ideia era essa, né? Porque Bate-Fundo, para quem os mais antigos ainda lembram dessa gíria, outros não. Por exemplo, você mora numa casa que tem, num quintal que tem 5 casas, aí tem uma briga lá no seu vizinho. Nossa, viu o bate-fundo lá? Fulano brigando com a mulher, voou panela. Então esse é o bate-fundo. E aí era o bate-fundo de quinta e depois a gente pensou, e se eu quiser fazer na segunda-feira? E se eu quiser fazer na terça? Aí mudamos para bate-fundo esportivo. Que top. E aí começou na sala de casa. Adesivei a parede lá, só tinha um sonho, falei pra minha esposa, vou adesivar a parede aqui, vou pôr um banquinho ali, vou chamar alguns amigos e dar parabéns pra minha esposa, porque ela sempre me apoiou em tudo, até nisso. Adesivei, acabei com a sala da casa, viu, Leandro? Adesivei lá, Bate-Fundo, tal. Mandar um abraço pra Thaís aí também, que tá acompanhando a gente aqui. Thaís, Deus te abençoe, você e sua família. E a Thaís, a gente trabalhou junto no hospital. Que coisa, hein, cara? Trabalhamos junto. Acho que ela nem casada, ela é. Não é, namorava, eu acho, nessa época, hein? Você namorava com ela. E aí, pastor, foi dessa forma. Começamos ali na sala para brincar, para se divertir, né? E foi um momento também ali no início que eu estava desempregado, estava passando por um momento financeiro complicado, um início de depressão. Normalmente quem tem o câncer se cura, fica bom. Nossa, eu tô curado. Depois, eu quase morri, vem alguns sentimentos, né? Então, aconselho quem está passando por essa situação também a passar com profissionais da saúde, psicologia, fazer todo um trabalho, não só espiritual, mas também a competência que Deus deixou também para a medicina, né? Para os médicos. E aí, era só isso que a gente queria. E aí, um dia eu orei assim, falei, Deus, eu não consegui ser um narrador esportivo, tal, não trabalhei na área, tudo bem.
mas me permite pelo menos narrar um jogo do São Paulo no Morumbi como narrador. E aí, depois desse trabalho em casa, um cara que foi sonoplasta no Senac, né, o Mário, ele me liga, eu tenho um primo que tem uma web rádio, José Luiz, tá precisando de narrador lá. Eu falei, mesmo? Como que é? Aí, né, pensei, puxa, será que paga? Será que não paga? Não, nem preocupado eu tava, mas é curioso. Aí o José Luiz entrou em contato comigo e falou, quer narrar aqui na minha web rádio? Eu falei, como que é? Ele, não, você precisa ter acesso. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí ele, é assim. Aí eu falei, não, é só pra saber, tem um cachê? Ele, não, vem na fé mesmo, pra aprender. Eu falei, tá certo, é isso que eu quero. E aí fui narrar o primeiro jogo que eu narrei no estádio do Morumbi. Já tinha feito alguns jogos aqui do time da cidade, já narrei campeonatos de várzea nesse meio período e tudo mais. E aí São Paulo e São Caetano, quartas de final do Campeonato Paulista. E aí eu pude narrar aquele jogo. Quando eu voltei pra casa, eu voltei chorando. Falei, puxa vida, eu consegui. Hein? Eu só queria narrar um jogo. Tá bom. E bem você sabia que ali seria uma porta que Deus ia te abrir, inicial, né? Porque assim, como eu vi como funcionava, eu pensei, eu já tenho o bate-fundo. Já tenho o programa de debate, que era uma vez na semana. E também tinha música no meu programa, iam grupos ali tocar e tudo mais. Por que não eu ter a minha web rádio? E aí começamos com 5 pessoas, que eram as que eram do programa, né? A Flá Almeida, o Gil, o Igor, né? Pessoas que apoiaram aí desde o início também a nossa caminhada, outros que passaram pelo Bate-Fundo Esportivo. E aí a gente só tinha, sabe o quê, Fidelis? Um celular e a fé. Nós íamos para o estádio, eu pegava o celular, não tinha dinheiro para comprar uma mesa de som na época, para comprar os cabos, é caro, as pessoas, é caro. Um computador bom para transmissão, uma câmera boa. E aí eu colocava o celular no vidro, num suporte desse aí igual o seu, eu colocava aquele que prega no vidro, você coloca assim e deixava na gente só o celular. E aí ligava o microfone no celular e a gente dividia o microfone. E algumas pessoas de outras rádios ali, acho que até, olha, não tem estrutura, né? Mas tá ali fazendo pela fé e tal. E aí o Bate-Fundo Esportivo veio crescendo, o projeto veio crescendo. Hoje a gente já chegou ao número de 747 mil inscritos. 47 pessoas hoje apoiam o Bate-Fundo, desde a pessoa que faz as artes, repórteres, comentaristas, narradores, inclusive cobrindo vários campeonatos, jogos de seleção brasileira. Então, assim, Deus me deu além daquilo que eu podia pensar ou imaginar. Hoje eu dou oportunidade para jovens estagiarem, pessoas que estavam no jornalismo não tinham uma oportunidade. Hoje, através dessa porta e de outras, a pessoa consegue ter o acesso ao gramado, ficar atrás do gol ali num jogo de futebol, entrevistar os jogadores que antes eram tão distantes, estar ali na zona mista, conversando com esses atletas. Ô Charles, esse projeto nasceu num momento bem delicado da sua vida, não foi? Porque você vinha de esse bate-fundo esportivo, ajudou você a vencer a depressão e a lidar com a recuperação do câncer. Não foi isso? Foi isso. Foi isso. O que você diria hoje para quem está passando por uma fase difícil e pensa em desistir dos seus sonhos? Porque a gente sabe que a Bíblia diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O princípio não é fácil para ninguém. É tudo muito difícil. Né? Quem hoje olha você aí com quase 1 milhão de seguidores lá na sua rede social, no seu canal hoje, né? Não sabe o que você passou para você chegar onde você está hoje. O que você diria para essas pessoas hoje que, quem sabe, tentou um sonho, talvez não seja ser um narrador, mas seja outra coisa? O que você diria? Pastor, fácil não foi. Foi difícil, mas o segredo é interiormente você falar, eu não vou desistir. Eu lembro que quando nós começamos, né, tinha dia que tinha ali quando bateu 100 pessoas numa live do Facebook, a gente quis fazer um churrasco. Tinha 100 pessoas nos assistindo, né? E aí o dia que foi 500 numa partida, a gente falou, caramba, 500 pessoas. Mas já teve dia que tinha 10. Sendo que cada um tava com celular, são 5, então só tinha 5. E aí terminava o programa e eu falava, puxa vida, né? Caramba, tirando a gente aqui, só tinha 5 pessoas. Mas eu não vou desistir, não. Eu já tô aqui. Porque assim, quando você faz o que você gosta, costumo dizer, quem trabalha no que gosta, nunca vai trabalhar na vida. Porque você faz aquilo por prazer. Você não faz aquilo por dinheiro.
Eu nunca fiz o programa ou as transmissões pensando em valor financeiro. Hoje a gente tem uma receita? Tem, mas foram 8 anos de trabalho para que houvesse hoje uma receita, uma ajuda de custo para os meninos que vão ao estádio, transmitem as partidas, que trabalham no Bate-Fundo Esportivo. Mas eu já tive a minha página do Facebook derrubada com 300 mil seguidores. Eu já tive o canal do YouTube excluído por 2 vezes e eu lutei. E muitas vezes, pastor, a gente não entende os propósitos de Deus. Até aquilo que você passa, que você, puxa, mas por que o canal caiu? Mas eu sou servo de Deus, Senhor, por que não deu certo essa porta de emprego? Por que esse projeto não avançou? Por que tá tão difícil? Né? E Deus, ele fala para você, olha, eu sei o que é melhor para você, eu tenho um caminho para você. E todas as vezes que houve algum impedimento, houveram perseguições, houveram ligações de outras rádios grandes, de pessoas da televisão aberta, que perguntaram, quem é esse Charles? Quem é Bate-Fundo Esportivo? A gente já chegou a ter transmissão que bateu 1 milhão de visualizações. Nossa, muita Incomodou gente. Alguns, entendeu? Que já tem um nome, que já tem uma carreira e tudo mais. E eu sempre digo que é o Senhor, né? Como está escrito lá no livro de Neemias, né? Aos 52 dias fez lá a obra do muro e todos reconheceram que por intermédio de Deus se fez esta obra. Então não é por mim, né? Eu sou só um instrumento, eu só tive um sonho e que Deus colocou no meu coração. E através desse sonho eu me vejo realizado, né? Eu vejo a presença de Deus em cada ação, em cada garoto que eu ajudo. Eu tenho exemplos, pastor, de pessoas que hoje estão trabalhando na Rede Globo. Eu tenho o repórter Júnior Vernese, que está na Globo, que era repórter nosso. Eu tenho o Bruno Scacciotti, que veio aqui no estúdio, que parece até o Casimiro lá da Casé TV, É isso mesmo. que ele trabalha na Record. Eu tenho o Nino, que trabalha na ESPN. Eu tenho o Matheus, que está no portal Meu Timão, que é o maior portal de notícias do Corinthians hoje. Então, essa porta aberta, quando vem alguém e fala, Charles, muito obrigado pela porta que você me abriu. Hoje eu tô na ESPN, hoje eu tô na Globo, porque você foi quem me deu a primeira oportunidade. Eu falo, ó, louve a Deus, eu sou só um canal de bênção. Que bênção, Pelo seu hein, cara? talento, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, você alcançou aquilo que você almejava. É isso aí, meu povo. Nós estamos entrevistando aqui Charles Roberto. Ele é narrador esportivo do Fundo Bate-Fundo Esportivo. Bate-Fundo Esportivo. É o fundo de quintal. Houve a transformação aí, a transição aí, né? Você vê que o negócio cresceu, ele mudou até o nome, né? Ô, Charles, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Muitas coisas que você já respondeu aqui, você vai soltando aí. É verdade. Houve uma transição do Facebook para as webs e para os estádios. Sim. Como que foi essa transição para você chegar e dizer assim, não, agora eu vou para os estádios tal, e a web, a rádio web? Então, na época só tinha o Facebook, né? Eu só fazia live no Facebook, porque sempre foi um pouco difícil de crescer no YouTube. E aí o Facebook, ele começou a remunerar, mas era muito pouco, né? E o YouTube sempre foi o carro-chefe, né? Das pessoas que trabalham. E a saída da Web Rádio Esportes para o Bate-Fundo Esportivo, as transmissões esportivas, no início, a gente só fazia no Facebook. E a gente só tinha 4 pessoas fora eu. Então a gente não conseguia atender a demanda de um jogo do Grêmio, de um jogo do Inter, de um jogo do Flamengo. A gente só fazia São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Santos só quando jogava com algum dos 3. A gente não conseguia atender, nós não tínhamos equipe para tudo isso. Então a gente começou, aí teve o streaming, né, o web rádio, tinha o aplicativo para a pessoa poder acompanhar. E aí, no YouTube, a gente teve que engatinhar, aprender muito sobre as técnicas para chegar ao YouTube. E hoje, não tem só o YouTube, existem também plataformas, né? Inclusive, o Bate-Fundo Esportivo tem uma parceria com a Athena Lab, que é uma plataforma. Hoje, se você quiser baixar o app do Bate-Fundo Esportivo, você vai nas lojas virtuais, baixa, e você pode acompanhar também pela plataforma própria do Bate-Fundo Esportivo hoje as transmissões. Então a tecnologia está avançando, né? E a gente tem que acompanhar as tendências, né, pastor? Que legal, rapaz. Parabéns. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. A minha pergunta é, vocês começaram com 5 pessoas, Sim. 5 amigos. Hoje, vocês estão com mais de 40 profissionais espalhados por vários estados. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse processo de expansão? Porque
Hoje você dizer assim que você está linkado lá no Rio de Janeiro, na Bahia... Eu tinha esquecido, né? Eu não falei. Você... Como que foi esse negócio aí? Então, eu tô meio naquele... Algumas pessoas que a gente vê trabalhos na internet, nas redes sociais, a gente chama, né? Eu chamo para conversar, vejo se há o interesse. E à medida que o Bate-Fundo Esportivo foi se expandindo, pessoas foram procurando o Bate-Fundo Esportivo através do Instagram, através do meu WhatsApp, que está lá na capa do YouTube e tudo mais. E as pessoas, eu tenho um sonho, eu posso te mandar um piloto? E aí eu criei uma equipe para avaliar essas pessoas, né? E aí eu tenho um menino que é do Sul hoje, o Andrei Sartori. Onde ele quiser no Sul hoje ele trabalha, um baita profissional. Tem o Eduardo Risati. E essas pessoas foram me chamando, indicando outras pessoas, né? Então aquilo que era limitado, à medida que o projeto foi crescendo, as pessoas, deixa eu procurar uma web rádio para que eu possa trabalhar. E aí foram se achegando, né? Foram somando pessoas. Hoje nós temos uma equipe no Rio de Janeiro. Network, fundamental. Em qualquer área que você trabalhe, tem que ter o network, né? Eu também faço freelance para alguns outros canais, né? Eu fiz parte de um canal que iniciei um projeto no canal Arquibancada Tricolor, que é hoje o maior portal de torcedores do São Paulo também, né? Lógico, tem o canal do clube, depois vem o Arquibancada. E aí, a partir dali, eu fui para o Três Zagueiros, que é um outro canal também, do Arnaldo Tironi, do Magno, de pessoas que estão também no meio. E muitas vezes, você não pode só visar o dinheiro, você tem que visar também o network. Às vezes você fala assim, poxa, pastor, tem uma oportunidade de você trabalhar aqui e ganhar X. Você fala, mas é muito pouco. Mas vá pelo network, porque através daquele contato você vai conhecer um outro contato, né? visibilidade. E aí as coisas foram se encaixando, sabe? Quando as coisas vão se encaixando. Então, essas pessoas que vieram indicam outros. Tem um amigo meu que faz faculdade que quer ser jornalista, o outro quer ser repórter. Então, a gente vai avaliando o talento e vai dando oportunidade. E aí, baseado nisso, hoje nós temos uma pessoa em Fortaleza, temos 3 pessoas no Rio de Janeiro, temos 3 pessoas no Rio Grande do Sul, temos 3 pessoas em Minas e, graças a Deus, está expandindo aí para a glória de Deus. Que maravilha. Uma outra pergunta que eu quero te fazer vocês possuem uma audiência gigantesca no YouTube, né? Qual foi o segredo? Porque eu quero saber também isso aqui, que eu tô aqui lutando, meu irmão, nadando que nem louco, eu, o Leandro aqui, o pessoal aqui da TV Gospel aqui, e vocês tiveram aí um crescimento agressivo. A palavra é essa, é agressivo, porque eu acompanho suas lives lá, eu vejo subir rapidamente lá na hora que vocês estão online lá. Como é que funciona esse negócio aí? Eu acho que além do talento, que vocês obviamente já têm aqui, a vontade vocês já têm, é uma das coisas que eu avalio, que pelo menos eu penso que são uma das coisas fundamentais, é a interação com quem está assistindo. Por exemplo, quem entra numa live nossa, a gente vai ali, lê os comentários, fulano, aquela pessoa, ela, poxa vida, ele leu o meu nome. Então, quando a gente lê o nome de alguém, tem 10 mil pessoas numa live, você lê o nome do cara. Pô, tem 10 mil, ele leu o meu comentário. Cara, que legal isso. Então, você se aproximar dessa pessoa. Além disso, o que eu pensei? A gente já vinha de um modelo de rádio mais sério, né, de transmissão esportiva. A gente teve ótimos narradores, mas era uma transmissão um pouco mais engessada. Hoje em dia, é uma transmissão mais divertida. E quando eu iniciei esse projeto lá atrás, eu falei pro pessoal, toma cuidado com brincadeira, mas aqui a gente tá para se divertir. Então a gente tinha uma resenha, uma brincadeira. No debate esportivo, no bate-fundo, a gente fazia aposta, o time tal perdeu, você vai pôr a camisa do seu rival. A gente tinha muita brincadeira sadia. Então fazer uma coisa de um modo mais divertido, porque o mundo já tá tão difícil, né? Tem quem gosta de um modelo mais fechadinho, mais engessado. Mas você pode ver, pastor, hoje a Globo mudou o seu sistema de jornalismo. Agora a Globo colocou um programa aí, eu não estou falando bem da Globo não, eu estou só citando um exemplo, né? Tem gente que não vê a Globo de jeito nenhum e eu respeito. Mas tem um programa agora de stand-up lá, trouxeram o Denilson, trouxeram a Débora Seco. Então, porque assim, hoje em dia essa diversidade é você misturar vários mundos, né? Então, eu acho que isso gera um engajamento, a pessoa se sente prestigiada, se sente parte, convidar aquela pessoa, você pode me ajudar deixando um like? Pô, se inscreva no nosso canal, é de graça.
Que tal você vir aqui um dia conhecer a TV Barueri, assistir o Talk Gospel ao vivo? Então, isso vai aproximando a pessoa. Acho que esse é o segredo. Que legal, cara. Olha, eu não pensei nisso, hein? Mas valeu pela... Tá ouvindo aí, Leandro? A gente tem que fazer isso aí, o nosso programa aí, para pegar aí, ó. Ele tem mais de 700 mil seguidores aí, tá caminhando aí para 1 milhão daqui a pouco. Aí ele vai chegar a 1 milhão aí de seguidores. Amém. Aí. Que maravilha. Ô, Charles, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa sua caminhada aí, qual foi o momento mais marcante da sua história que você... eu nasci para isso, era isso que eu queria mesmo. Deus, muito obrigado, porque a gente tem um coração grato a Deus e refletir assim, Deus, obrigado, porque era isso que eu queria, né? Isso aí é gratificante demais para a nossa vida, né? Muitas vezes eu já voltei chorando para casa, né? Muitas vezes, assim... Eu, quando eu tô indo pro jogo, pego todos os meus equipamentos, coloco na minha moto, vou pro estádio, já tomei chuva. Já teve dias que eu tava num jogo, que eu saí do estádio, eu não tinha dinheiro para comer, não tenho vergonha de falar isso. Eu não tinha dinheiro para comer. E eu falei, poxa, eu tô aqui hoje, eu não tenho como comprar um lanche aqui para mim ir embora. Mas glória a Deus, estava trabalhando e tal. Eu não conseguia ajudar quem trabalhava para mim financeiramente. Era todo mundo no amor, sabe, no amor? E aí, teve um dia, né, que foi a primeira vez que a gente teve a maior audiência de um jogo, né? Foi um jogo do São Paulo, se não me engano, contra o Corinthians. E naquele dia nós terminamos na frente da Jovem Pan, em visualizações, no total do jogo. E aí eu fui até a barraca ali, né, mandar um abraço pro Campeão Lanches lá do Morumbi, parceiro nosso. Hoje tem uma parceria de lanche, hoje tem uma parceria de lanche no Allianz Parque, lá no Caveira Burger. Tem pessoas que apoiam, né, o nosso trabalho. Ao longo dessa caminhada, a Pizzaria Água na Boca, o Cláudio, que me apoia há 8 anos, cara. Que top, hein, 8 anos comendo pizza da Pizzaria Água na Boca. Então, um abraço pro Claudião também, pessoas que sempre acreditaram no projeto. E aí eu tava ali, eu falei, poxa vida, né, hoje eu posso. Hoje eu tenho dinheiro aqui para comer o meu lanche. E muita gente que vê a pessoa, isso aí nunca passou dificuldade. Pô, o cara tá lá, mas não sabe o que a gente já passou, não sabe o quanto peso eu carrego. Né? Você acha que é fácil você lidar com uma equipe gigantesca? É você administrar o ego, de escalar uma pessoa no jogo aí não a outra? É difícil. Tem que ter muito jogo de cintura para administrar tudo. E nesse dia eu falei, poxa vida, né? Eu só queria narrar um jogo do São Paulo e hoje nós tivemos mais audiência nesse jogo do que a Jovem Pan, com toda a sua estrutura. E nós aqui com a nossa fé, com a nossa mesa de som humilde, com os nossos microfones humildes. E hoje a gente teve mais audiência. Então isso aí foi muito marcante para mim. Essa primeira vez que a gente conseguiu ficar à frente da Jovem Pan. Que da hora. Tá vendo aí, gente? Davizinho derrubando Golias por conta da sua humildade e simplicidade. Isso é muito bom, viu? E ter humildade hoje na vida e simplicidade é tudo, cara. O mundo tá muito vaidoso. Né? Ô, Charles, deixa eu te perguntar outra coisa, que muitas coisas aqui que você está falando, você já veio respondendo tudo que eu ia perguntar aqui. Você é metralhador, irmão. Locutor fala muito. É isso aí. Um dos pilares do seu projeto é dar oportunidade a novos talentos. Né? Você acabou de falar isso. Mas como funciona esse processo de acolhimento e formação de estudantes? Então, as pessoas que estudam jornalismo, algumas vêm indicadas e outras nos procuram. Então eu peço para que aquela pessoa envie um material. Fala, me envia... eu sou narrador, então me envia um vídeo de você narrando. E aí o que os caras fazem? Pega narrando um gol e manda. Aí eu já caí em algumas pegadinhas, viu? Nossa, o cara é bom, tal. Então eu quero ver você narrando lá do goleiro, toca pro lateral, tal, entendeu? Aí eu vou analisando. Muitas pessoas foram moldadas, né? Tem aquele que você fala, puxa, dá para trabalhar. Mas uma coisa que você falou no começo aqui da nossa conversa, o talento é importantíssimo. Se a pessoa não tem o dom para trabalhar com aquilo, fica complicado. Né? Tem pessoas que têm limitações, mas tem uma garra, uma força de vontade que supera e ela consegue chegar. Ela vai lá, vai se aperfeiçoando, né? Então tem gente que, eu não tenho dom para tocar instrumento musical, mas se o cara pegar e estudar, ele vai se tornar um músico. Eu posso dizer que ele não vai ser extraordinário, pode até não ser, mas ele vai conseguir. Então, eu tenho muitas pessoas que passaram nesse processo que talvez eu olhei no primeiro momento e falei, puxa, não gostei. Aí lá na frente outra pessoa veio falar, e fulano? Aí deixa eu olhar de novo. Eu acho que dá para trabalhar essa pessoa. Até porque 8 anos atrás, quando eu comecei a narrar, era horrível.
Era muito ruim. Tinha aquela paixão, aquela coisa toda, mas não tinha uma descrição boa. Hoje ainda, eu continuo aprendendo. Nós continuamos aprendendo. Então eu me cobro, eu preciso ter mais palavras, eu preciso descrever melhor o lance. Então, assim, não misturar a paixão de torcedor do São Paulo, né? Principalmente quando eu narro jogos de outros clubes, eu falo, e aí, como foi a narração do gol do Palmeiras contra o meu time? Dói? Dói. Mas fazer o quê? Eu tenho que fazer isso. Então, essas pessoas que nos procuram, a gente procura criar ali uma comissão para avaliar constantemente, pastor, dando feedback. Dando feedback. Olha, mesma coisa um pregador. Começou a pregar, vem um outro ali, ó, você pregou assim e tal, você poderia ter feito isso. E vai, no dia a dia, vai aprendendo, vai lapidando a pessoa. Mas uma coisa que é muito importante, você ouvir. Terminou um jogo, no começo eu fazia muito isso, ainda faço algumas vezes, eu escuto o jogo. Fala, nossa, aqui eu poderia ter feito melhor. Tem pessoa que tem dificuldade de se escutar, né? O pastor pregou, pega lá e ouve a própria pregação. Puxa, eu fiz aqui, olha, poderia ter feito assim. Então, o feedback, o melhor que tem é o seu. E você saber ouvir as pessoas. Às vezes, uma crítica pode até doer. Inclusive, eu quero agradecer a um amigo meu, César Tavares, que ele é da Voz do Esporte, um grande amigo que eu fiz nesse meio. Pensa num cara chato para pegar no pé da gente. E uma vez, o Bate Fundo fez uma parceria com a Voz do Esporte, né? Com a época que a gente estava no Jornal Lance. E ele me cobrava. Pô, você tá narrando assim, tá narrando assado. Vou fazer uma carta, um feedback da sua narração. Eita. Fiquei bravo. Você quer me ensinar? Ele fez uma carta elencando todas as minhas qualidades e os defeitos. Nossa. Você pode melhorar nisso. Aí eu falei, caramba, ninguém até hoje tinha me dado um feedback da narração e ele deu. Gente. E isso me ajudou a melhorar. Então, às vezes, uma crítica que você fica bravo naquele momento... eu tô precisando de uma carta dessa, hein, vai Charles? Trazer realmente um resultado. Uma carta dessa, eu acho que é mais defeito do que qualidade. Não é possível, não. Mas aí o feedback das pessoas vai te ajudando. Eu dou feedback para quem me pede. Eu não consigo dar feedback para todo mundo. Eu ouço todos os jogos. Acho que aquele negócio que o olho do dono é que engorda o porco é verdade. Porque eu tô ligado. Você me conhece, anda comigo. Tem uma transmissão ao vivo, deixa eu ver o áudio, tá bom? O áudio do repórter. E se o cara erra, eu já mando mensagem, você falou isso, tá errado, tal, entendeu? Então, eu fiquei até um pouco chato, né? A minha esposa era muito perfeccionista, né? Nem à toa que ela me achou, né? E aí, se a minha esposa visse uma televisão, puxa, aquela televisão tá um pouquinho deitada, eu falava, por que você se incomoda com isso? Você vê assim, tudo. Hoje eu vejo tudo. Se eu vejo uma coisa, eu falo, nossa, tá errado ali, dá pra melhorar aqui. Fiquei com um tique, sabe? Mas assim, é querer a perfeição, porque a Bíblia fala o seguinte, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. Então, se eu estou narrando um jogo de futebol, mas é futebol, eu tenho que louvar a Deus com a minha transmissão. Ela tem que ser com excelência. Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pensar nisso. É para Deus. Eu estou honrando a Deus. Eu tô levando o nome de Cristo. Então, tudo que eu fizer tem que ser para a glória dele. E todos os momentos que o Bate Fundo obteve marcas de inscritos ou de visualizações, eu faço uma postagem e a primeira coisa que eu faço é louvar e falar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque é Ele que nos deu a saúde para realizar, me permitiu estar realizando, né? Então tudo na minha vida eu procuro exaltar a Deus. E uma das coisas, pastor, que é interessante a gente falar para edificar, né, a vida dos irmãos, voltando um pouquinho só na situação do câncer, que quando eu estava fazendo quimioterapia, o médico, o urologista, ele falou para mim, olha, você já tem filhos? Eu falei, eu tenho um, de 1 aninho. Ele falou, você quer congelar e tal, né? Porque provavelmente a quimioterapia pode te deixar estéril. 90% de chance de você ficar estéril após a quimio de não fazer mais filhos. Aí eu falei, não, já tenho um. Mas fiquei com aquilo. E aí cheguei na minha esposa e falei, amor, congelar tal para no futuro, quem sabe? Ela falou, não, eu não quero ter mais filhos. Não sei nem se você vai ficar vivo, pô. Entendeu? Louco. E aí, pastor Leandro, você que nos assiste, eu tava fazendo quimioterapia naquela cadeira, recebendo aquela medicação, lembro até hoje o nome, porque eu lia lá, né? Cisplatina, tinha escrito lá na bolsa de medicação, né? E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei assim, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me curar desse câncer e eu ficar vivo, como sinal de que foi o Senhor que me curou, eu quero mais um filho. Contra a medicina e contra a vontade da minha esposa. E aí passou, eu fiquei curado e durante todos esses anos, o Matheus tá com 14, o outro... Todos esses anos eu vim orando e falava para ela, amor, nós vamos ter mais um filho. Ela, que filho? Vira essa boca pra gente, ficou sem falar comigo, brava.
Eu não quero assunto de filho. E vendeu a ideia pro meu filho mais velho. Aí o Matheus também, não quero, pai, não quero mais filho e tal. E eu orando. Falei, eu vou ter e tal. E aí, um certo dia, né, minha esposa teve uma infecção urinária e tomou um antibiótico. E o médico lá atrás falou que a quimioterapia podia me deixar estéril. E aí, alguns dizem, né, eu sei que foi Deus que fez, que o antibiótico pode tirar o efeito do anticoncepcional. E aí, pra glória de Deus, minha esposa engravidou, chorou 2 dias de tristeza. Poxa, ela falou assim, por que Deus é seu amigo e não é meu? Porque ele atendeu o desejo do seu coração, que queria ter mais um filho, e o meu não, porque eu não queria. Aí eu falei, deve ser porque eu tô mais crente, né? Eu tô orando mais, né? E eu fiz esse voto com Deus. E hoje eu tenho mais um filho, que é o Anthony, que é um fruto de um milagre, assim, que em novembro faz 2 anos. E a minha família é assim, é a estrutura, né? Minha esposa sempre me apoiou em todos os projetos. A gente fez aniversário de casamento agora, 19 anos de casado, que é a Thaís. Então, assim, metade da minha vida eu tô com ela. Eu tenho 44, eu tô há 22 com ela no total, né? E ela também, porque começamos a namorar, ela tinha 15 anos. Então ela sempre me apoiou. Quero agora, minha mãe, a minha irmã e tal. Então a família é a base. Você tem que ter uma estrutura de pessoas que te apoiam e te amam dentro daquele projeto. Porque no início tem aqueles que vão jogar pedra, né? Verdade. Ah, não quer trabalhar. Ah, quer ser músico. Ah, quer ser. Esse aí não quer trabalhar na vida. Ah, quer ser pastor. Ah, que não sei o quê, não quer isso, quer aquilo. Ah, quer ser narrador esportivo, quer viver de sonho. Sonho não enche barriga de ninguém. Mas se você não sonhar, meu irmão, você já tá morto. Você não consegue viver, né? Exatamente. Faz parte da nossa vida a gente sonhar, né? Ô Charles, muito, muito bonita a sua história, viu? E parabéns pela família linda que você tem aí, né? E o fato de você colocar a família em primeiro lugar, da sua esposa te apoiar, os filhos, isso é muito importante porque a família é o nosso porto seguro, né? Sem família nós não somos nada, cara. Nós somos pessoas sem estrutura nenhuma. A pessoa que não tem família, ela não é ninguém, né? Uma outra pergunta que me veio agora em mente, assim, não é todos os jogos que você narra. Então, quer dizer que você tem seus profissionais que narram os jogos e ele está narrando os jogos lá e você está acompanhando ele lá, isso, né? Vamos exato. supor, se tiver uma transmissão agora à noite, se você não tiver lá na Bahia, tem um cara que está trabalhando para você que ele está narrando o jogo lá. É isso que exatamente acontece? assim. As pessoas fazem... Quando o jogo é à distância, é feito de estúdio. Então eu tenho uma pessoa que está narrando do Sul, mas o repórter está aqui em São Paulo, na casa dele. Uhum. Então existe uma conexão, uma chamada ali de áudio para conectá-los, para fazer esses jogos, para conseguir atender toda essa demanda, né? A gente já chegou a entregar 100 transmissões dentro de 30 dias, num mês. Nossa, 100 muita jogos. coisa, cara. É muita coisa. Você atende muito todos trabalho. os jogos? Ó, eu atendo todos os jogos, faço a escala, narro, faço a técnica. Sabe quando você cobra o escanteio e vai na área, cabecear? É o que dá para fazer, cara. A gente faz de tudo. É um amor, assim, a profissão. O jornalismo é algo, assim, sensacional, né? Muita gente fala, não, se você quer ficar rico com jornalismo, esquece. Mas, cara, às vezes tem pessoas que ficam ricas trabalhando numa área que não gosta. Eu prefiro ser feliz, cara. E se lá na frente Deus me prosperar dentro dessa área, para que eu tenha uma condição, principalmente de servir ao reino de Deus, tá excelente. E se não, depois que eu tive câncer, eu tô no lucro. É verdade. Eu tô no lucro. Eu aprendi assim, ó, a não viver murmurando e reclamando. Às vezes as coisas não dão certo. Tem dia que eu volto para casa, puxa, a audiência hoje foi ruim. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas hoje, não consegui fazer isso. Meu, aprenda a não murmurar. Que a murmuração que impediu o povo de entrar na terra prometida, né? Ficaram andando em círculo ali. Então, viva sem reclamar. Foque nas coisas de Deus. Foque na sua relação com Deus. E em tudo saiba que Deus tem um propósito. Porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então é um caminho que você está trilhando. Procure fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, que você vai ser bem sucedido. E tem muita gente travada aí na vida por conta da murmuração, né? Da reclamação. Na verdade, as pessoas às vezes são felizes e não sabem, né? Você pode compartilhar a história de alguém que você ajudou e que de repente assim você olhou assim, aquilo ali é um improvável da vida, tal, e o cara deu certo? Tem algum menino aí que você lembra nesses anos aí que trabalhou, alguma história emocionante, que participou do projeto de vocês? Tem. Assim, são muitas histórias, né, deles, assim. Tem um em especial, né, que já tem um tempo, que tá com muitos anos já com a gente.
que é o Léo, né? O Léo Caporalini. É um menino, assim, espetacular, né? Ele uma força de vontade sobrenatural. Eu conheci ele num curso do Alexandre Pretzel de jornalismo esportivo. E ele morava, sabe aonde? Votuporanga. Votuporanga, se você for de ônibus, vai gastar aí umas 6, 7 horas. De carro, pode dar umas 5 horas, alguma coisa. E ele morava lá. E eu convidei, vi o talento que ele tinha, convidei ele para fazer parte. Falei, eu tenho uma web rádio, vem fazer parte comigo e tal. Ele saía de Votuporanga para vir fazer um jogo aqui, menor de idade. Viajava no ônibus. A mãe dele colocava, ele vinha no ônibus lá. Viajava, dormiu na minha casa, muitas vezes. Aí ele vinha e no outro dia ele já tinha que voltar para Votuporanga. Uma força de vontade absurda. E esse menino, hoje ele conseguiu uma bolsa. Ele estuda, faz jornalismo esportivo de graça. Conseguiu uma bolsa na faculdade. Hoje ele mora aqui em São Paulo. E assim, ele trabalha hoje para um deputado, na parte de comunicação do deputado. É um menino que cresceu assim. E um talento e uma força de vontade. Porque apesar de toda a força de vontade que eu tenho, eu não sei se eu viajaria 8 horas para ir transmitir um jogo e voltar para minha casa. Difícil, sem ganhar nada. Pela fé mesmo. Pela fé. Então, assim como a história do Léo, tem outros jovens, né, que passaram pelo Bate-Fundo Esportivo. O Andrei, que é esse do Sul que eu falei, ele mandou um piloto lá atrás pra gente, eu avaliei. Hoje o Andrei já fez jogo no principal canal do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, trabalha numa rádio FM lá, CLT, e ele, se ele quiser trabalhar na Rádio Gaúcha hoje, que é a GZH, que é a maior, ele trabalha. Ele já recebeu elogio de todos esses profissionais. Então, assim, ver as oportunidades. Tem o Júnior que está na Globo, o Nino que está na ESPN, outros que passaram pelo Bate-Fundo e foram para outras rádios. Rádio Capital, né? O Diego. Então, assim, eu vi o Bate-Fundo como um grande laboratório, uma grande janela de oportunidade para essas pessoas. E se eu posso esquecer de alguém, mas várias pessoas que passaram pelo Bate-Fundo Esportivo hoje continuam na área trabalhando em outros veículos. É um projeto inclusivo, né? Isso. E, inclusive, sobre inclusão, né? A gente tem o Caio, que é um menino lá do Rio Grande do Sul, que é uma inclusão nossa, né? Quando ele nasceu, ele teve um problema de falta de oxigenação no cérebro. Ele tem uma dificuldade na fala, mas é super inteligente. E o Caio tá com a gente já tem alguns anos, né? E às vezes entra alguém novo e eu falo, fica tranquilo, o Caio fala um pouquinho devagar, mas ele é uma inclusão nossa e tal. E o Caio conseguiu um emprego lá no Rio Grande do Sul na área de jornalismo, cara. Hoje tá feliz da vida, mandou uma mensagem para mim aqui, agradecendo porque nunca desisti dele. Olha, isso aí não tem preço, cara. Isso é muito bom que você isso falou, não tem preço, Não desistir da pessoa, né? Não desistir. E ele é narrador. Ele é comentarista, o Comentarista Caio. esportivo. Isso. Que legal, tem uma cara. pranchetinha lá, que ele mexe os botãozinhos. Ele é todo tecnológico, é muito legal, cara. Meu povo abençoado, povo de Deus, telespectadores da TV Gospel Barueri, do nosso Talk Gospel aqui. Nós estamos caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntas que eu quero fazer para o Charles Roberto aqui, referente ao propósito, fé e futuro. Ô Charles, você falou de louvar a Deus pelo projeto. Como a sua fé influenciou na criação e na condução do Bate-Papo Esportivo? Cara, eu acredito que se não fosse a fé, eu já teria desistido, né? Uma vez eu pensei em desistir desse projeto. Uma única vez. Porque derrubaram a gente uma vez, derrubaram outro. O canal fugiu. Eu me lembro fluiu. Eu me lembro que, acho que foi, estamos em 2025, acho que foi 2023, você comentou comigo que tinham te derrubado, talvez você tinha entrado lá com um processo para eles liberarem. Isso, né? Então, assim, pensei em desistir, assim, algumas vezes. E a fé, cara, é o que me manteve vivo, né? Porque sempre Deus dava respostas, né? Tem uma música do Renascer Praise, né, que o Thales canta, que ele fala, a resposta é que eu vivo de milagre, né? Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Então, quando eu pensei em desistir, o Senhor foi lá, pegou na minha mão e falou, não, você veio até aqui, pô. Você não vai morrer nesse deserto, não. Você vai entrar nessa terra prometida. E eu sei que Deus ainda vai nos levantar, nos colocar em lugares altos, não para minha glória, mas para a glória dele. E que vidas são transformadas. Muitas vezes a gente pensa, a igreja é 4 paredes. Não, tudo que você faz no seu trabalho é a igreja. O seu testemunho no seu trabalho é a igreja. A forma que você trata as pessoas, a forma de você dar um bom dia, a forma de você tratar bem um garçom que vem te atender no restaurante, ele está ali sendo pago, não importa. É por favor, é obrigado. Eu
eu tenho um costume, às vezes a gente tá andando na rua, de ver alguém varrendo, não porque eu falo, eu faço isso, não, é porque eu tenho esse sentimento de olhar para aquela pessoa para realmente tentar dar um bom dia para ela. Você sabe a história de vida daquela pessoa que está te atendendo? Você sabe o que aquela pessoa passou para estar chegando até ali? Então, tratar todos educadamente, tratar todas as pessoas com amor, porque tudo que a gente faz reflete, né? Tudo que a gente faz. A gente não é perfeito, a gente é pecador demais, a gente erra, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e a gente busca realmente a resposta em Deus. Mas foi a fé em Deus, eu sempre falo, né? Que eu tinha um sonho e que Deus colocou esse sonho no meu coração, né? De trabalhar na área que eu gosto. Então, assim, muitas pessoas passam por essa vida sem ter esse privilégio. Eu já tinha trabalhado em diversas coisas que não era aquilo que eu gostava. Mas temos que pagar nossas contas, não é verdade? Então a gente trabalha. Mas, assim, a fé é o que me manteve de pé. A fé em Jesus Cristo, ela faz você enxergar que em tudo tem um propósito. Que benção. Em tudo tem um propósito. Ô Charles, o que você sente quando você vê uma pessoa realizando o sonho dela através de um projeto que Deus colocou dentro do teu coração? Porque, irmãos, para dar certo, Deus tem que estar no negócio, senão não dá certo, né? E vocês aí são testemunha que muitas vezes nós escrevemos projetos e muitos projetos não dá certo. E a gente entende o quê? Que Deus não está no negócio, né? Mas a minha pergunta, volta a perguntar, o que você sente quando você vê que uma pessoa ali realizou o sonho através de um projeto seu? Na verdade, foi ali um lance inicial para ele ali, foi o começo da rampa onde ele subiu, ele chegou onde ele queria. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Principalmente quando você... Se eu disser que todos são gratos, não é verdade. Né? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Mas aquele que agradece, que você vê o resultado do esforço daquela pessoa crescendo, não tem preço. Não tem preço. Eu vejo Cristo nisso. Você ser uma porta aberta para que aquela pessoa possa realizar o sonho dela. Normalmente, quando o repórter fica a primeira vez dentro do gramado, atrás do gol ali, reportando um jogo, quando termina, o cara vem me abraçar, pô. Cara, obrigado, pois esse era o meu sonho. Eu tenho o Ivan Marconato, que é um senhor, acho que o Ivan já cinquentou, né? E aí um dia ele ficou dentro do gramado, tava chovendo, ele de capa de chuva e tal, acabou o jogo, ele me deu um abraço. Cara, eu nunca tinha ficado dentro do campo, eu trabalho com jornalismo há anos. E você me deu essa oportunidade, cara. Obrigado. Pô, isso aí tem vontade de chorar, abraçar o cara, entendeu? Cara, eu vejo Jesus em tudo isso, cara. Vejo que Cristo em tudo que eu faço. É isso aí. Minha gente, nós estamos chegando aos momentos finais. Eu vou fazer aqui a última pergunta para ele. Quais os próximos passos aí para o Bate Fundo, futuro? O que você pensa em fazer aí? Bom, tem um sonho de chegar logo a 1 milhão, né, de inscritos. O YouTube projeta em torno de 2 anos, né, pra gente chegar a essa meta, mas eu creio que Deus vai fazer em tempo recorde, né? Eu creio que ainda esse ano, em nome de Jesus, nós vamos conseguir chegar a essa meta, porque eu quero a plaquinha, né, do YouTube, né, de 1 milhão, né? É o sonho, de inscritos, sonho, né, a plaquinha dourada, plaquinha. Colocar... É 1 milhão que quando chega a 1 milhão eles dão uma 100 plaquinha? mil, uma placa, né? Ah, quando você chega a 100 mil... 100 mil, uma placa. Agora eu quero a placa do 1 milhão, né? E o Bate Fundo Esportivo tem uma sede, né? Irmão, vocês estão vindo aí 100 mil... Né? Eu vou te fazer um apelo agora nessa live aqui. Compartilha aí o nosso canal. Aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal, porque a gente precisa chegar aqui a 100 mil para ganhar a primeira plaquinha. É isso aí. E depois vamos projetar em 1 milhão. 1 milhão de telespectadores aqui, nos seguindo aqui. Vai ser algo tremendo assim. Eu vou até fazer um culto de ação de graça. Embora. Churrasco. Né? É um churrasco. E vou convidar você para vir aqui participar aqui de um Talk Gospel aqui conosco aqui. Se você não quiser ser entrevistado, você fica aqui na plateia aqui e acompanha a gente aqui. Perfeito. Né? Ô Charles, quer deixar suas considerações finais aí pro pessoal? Quero aí, agradecer a você, pastor Fidelis, ao pastor Leandro, toda a galera da TV Gospel Barueri, né, no Talk Gospel. Uma honra participar, né? Eu que já assisti, já de casa já acompanhei muitos dos programas aqui e é uma honra poder exaltar, contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha área profissional, que é a área de jornalismo esportivo, né? E tenho certeza que o único objetivo de eu estar aqui é edificar a tua vida, que está passando por um momento de dificuldade, né? Ou está com um sonho guardado na gaveta, coloque em ação, né? A oração é orar mais ação, então acredite nos seus sonhos. O principal é acreditar no sonho e entrar em ação, não desistir jamais do teu sonho, levantar todos os dias e falar, eu vou conseguir, eu vou realizar.
e colocar diante do Senhor o desejo do teu coração, que eu tenho certeza que Deus tem prazer em atender esse seu sonho. E você que está assistindo, que ainda não conhece o Senhor Jesus, né, que você possa conhecê-lo, que você possa participar de alguma reunião, de alguma célula, para que você andar verdadeiramente com o Filho de Deus, né? Porque Deus entregou o seu próprio Filho, né? Como João 3,16, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E eu já tive tantos livramentos para estar aqui hoje falando com você, e o principal da nossa vida é a nossa comunhão com Deus. E isso é de graça. A nossa conexão com Deus, ela é de graça, e pode ser a qualquer momento. A oração, a comunhão, você deitar no colo de Deus e falar: Senhor, hoje eu quero colo. Então esse Deus, que é o Pai, o Abba Pai, o Paizinho querido, tá te fazendo um convite para você entregar o teu coração e a tua vida para Ele, para você ser transformado. Muito obrigado para quem esteve conosco. Deus abençoe. É isso aí, minha gente. Olha, e prega também, viu? Se dá a Bíblia na mão dele, ele prega também. É isso aí, meu povo. Deus abençoe a todos vocês que ficaram aí na nossa programação. Também quero agradecer aqui o Charles Roberto, né? Um grande homem de Deus, um testemunho abençoado, família abençoada, de um grande calibre, né? E voa, Charles, voa, que Deus tem coisa grande para você. E não esquece da gente aqui da TV Ó, e deixa aqui. Pessoa me seguir aí, @Charles Narrador no Instagram e no YouTube Bate Fundo Esportivo. Beleza, meu povo? Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima. Aí você